Olá, ontem foi dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro, e eu gostaria de, nesse vídeo, sugerir a leitura de um livro extraordinário sobre os acontecimentos de 1858 em Lourdes. É esse livro aqui, A Canção de Bernadette, de Franz Werfel. Ok? Eu tenho a edição da editora Itatiaia, de 2007. Esse livro foi escrito por um judeu austríaco que, tendo fugido da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em 1940, acabou em Lourdes, onde ele soube da história da Bernadette e fez uma promessa de que, se ele conseguisse sair daquela situação e ir para outro país, são e salvo, ele escreveria uma história dos acontecimentos, né? E ele conseguiu sair em 1941, ele conseguiu emigrar para os Estados Unidos, via Portugal, e então em 1942 ele escreveu esse livro, cumprindo a promessa que ele tinha feito, né? Curioso um judeu fazer uma promessa para uma santa católica, né? Mas o que aconteceu com esse judeu, ele já era muito famoso, um escritor muito famoso, tendo publicado romances, poemas. Ele era muito amigo de grandes escritores, por exemplo, Franz Kafka, Thomas Mann. Inclusive ele fugiu de Lourdes através dos Pirineus e foi para Portugal com um filho e uma filha de Thomas Mann, né? E ele sempre foi muito próximo do catolicismo. Ele era um judeu que admirava o catolicismo, que tinha sido criado num ambiente católico, mas nunca se converteu ao catolicismo, infelizmente. Em 1945 ele morreu. Mas esse livro é um livro absolutamente extraordinário, porque ele consegue reconstruir na Lourdes, uma cidade pequenininha dos Pirineus, à época das aparições de Nossa Senhora. Ele consegue reconstruir todo o ambiente que recebeu a notícia das aparições e que não só recebeu, como refutou, como tentou destruir a reputação de Santa Bernadette, da família, enfim, que pressionou a família quanto pôde. Conseguiu reconstruir isso através de personagens que ele criou, e personagens da cidade, autoridades, intelectuais, pretensos cientistas da época, e que se encontravam num café da cidade chamado Café Progresso. O nome até é muito interessante. O dono desse café era um herdeiro da Revolução Francesa, que assinava todos os jornais parisienses, e todas as grandes discussões da época se passava nesse café. Então esse ambiente da pequena Lourdes é que ele descreve tão bem e tão realista é a descrição dele, né? Como é que o ateísmo e o cientificismo do século XIX estava em pleno funcionamento numa aldeiazinha francesa, imbuída, encharcada dos ideais revolucionários, né? Então eu sei que esse livro também deu origem a filmes, etc., mas o livro é extraordinário, né? É uma tradução muito bem feita do livro, o texto em português é extraordinário também.
E então eu queria deixar essa sugestão para vocês e gostaria de ler a descrição que ele faz do aparecimento, do primeiro aparecimento da Virgem Santíssima, que se intitulava Imaculada Conceição, a menina Bernadette, que então estava numa gruta, não é? Bernadette, então eu vou ler um trecho aqui, e só para vocês terem uma ideia do texto, etc. Bernadette voltou os olhos para o álamo mais vizinho, a ver se não descia das alturas a rajada que castigava a roseira de Massabielle. Massabielle era a gruta, né? Folhagem do álamo, sempre tão movediça, tão absolutamente imóvel. A menina tornou a prescrutar a gruta, que não distava 10 passos da pedra onde ela se sentara. A roseira agarrada à rocha nem estremecia. O que ela julgara ver pouco antes fora, sem dúvida, uma alucinação. Mas o que via nesse momento não era ilusão, não podia ser. Bernadette esfregou os olhos, fechou-os, abriu-os, tornou a fechá-los e reabri-los umas 10 vezes. Nada mudava, a luz do dia continuava desmaiada. Entretanto, no nicho ogival da furna, restava um fulgor intenso, como se o resíduo dourado da irradiação solar se houvesse concentrado nesse ponto. Nessa luminosidade erguia-se um vulto que parecia ter saído das voragens da terra, para portar ali, em pleno dia, após um caminho extenso, mas pouco ocioso. Esse vulto não era absolutamente um fantasma, impreciso, nem uma miragem translúcida ou uma aparição. Era uma jovem senhora esbelta e elegante, visivelmente feita de carne e sangue, antes baixa do que alta, pois cabia perfeitamente na estreita ogiva do nicho. A jovem dama não trajava à moda da época, não usava espartilho nem crinolina, mas o corte do vestido alvíssimo revelava uma cintura delgada. O mais curioso era, no entanto, Bernadette só o notou depois, que a dama estava descalça. Os pés delicados dir-se-iam de marfim, ou melhor, de alabastro. Não lhes tingia a alvura o mínimo tom vermelho ou rosado. Esses pés nunca tinham pisado o chão. Contrastavam singularmente com o corpo tão vivo da jovem mulher, e ostentavam, pousadas na raiz dos dedos, não se sabia como, 2 admiráveis rosas de ouro. Também não seria possível dizer se estas eram obra da mais fina joalharia ou simplesmente pintadas. Eis então, como descreve o autor, a primeira aparição da Virgem Santíssima. O livro ainda descreve uma coisa fascinante, que o primeiro menino curado nas águas de Lourdes, já então com quase 80 anos, assistiu no Vaticano à canonização da Santa Bernadette. E conta a emoção desse velhinho, né? Santa Bernadette foi canonizada pelo Pio XI, né? E, portanto, é um livro absolutamente extraordinário que eu indico muito fortemente a todos a lerem, né? Para entender o que era o ambiente da época na França e talvez entender a razão pela qual a Virgem Santíssima apareceu não só esta vez, mas várias vezes na França revolucionária do século XIX. É isso, até o próximo vídeo.